Iniciando isso aí, galera, essa live teste para ensaiar aqui, para aprender a utilizar esses recursos, na verdade, que a gente vai vamos fazer algumas lives através desses canais, tanto no Instagram quanto aqui pelo canal Missão Aba no YouTube. Então, hoje a gente tem essa live teste, usando esses dois recursos aí, mas onde eu quero falar sobre um assunto bastante interessante, apesar de ser uma live teste. Eu estava meditando, hoje ainda mais cedo, sobre vontade. Por quê? Porque eu estava orando, falando com Deus, e no meu devocional, matinal, como você quiser chamar, eu estava falando com Deus a respeito de muitos assuntos, e estava colocando diante de Deus. Eu falei assim, Senhor, eu quero te apresentar isso e aquilo. E quando eu falei isso, na verdade, eu senti que Deus falava comigo assim, você vai ficar me apresentando os seus projetos, me apresentando as coisas que você quer, até quando? Quando é que você vai se apresentar a mim? E aí, pronto, isso foi uma quebrada, se eu posso dizer assim, que Deus me fez, porque quando a gente apresenta muitas coisas a Deus, quase sempre a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Aliás, quase sempre não. Sempre a gente quer que Deus faça a nossa vontade. E muitas vezes em detrimento da vontade dele. A gente nem procura saber qual é a vontade dele. Ou quando a gente procura, é como se a gente quisesse uma informação para saber o que Deus quer da gente. E se a gente achar legal, a gente faz. Só que a Bíblia diz, quando Jesus ensinou a orar, Jesus não ensinou uma oração, Jesus ensinou a orar, ensinou o padrão de oração. Ele falou assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não vou aqui entrar em detalhes sobre a oração do Pai Nosso, mas o que Jesus ele falou, na verdade, foi que nós deveríamos pedir para Deus fazer a vontade dele. Ora, é muito interessante esse assunto, e quando eu estava refletindo sobre isso, por quê? Se Deus tem uma vontade, se é para ser feita a vontade de Deus, é porque Deus tem uma vontade. Ele tem vontade de fazer alguma coisa comigo, ele tem vontade de fazer alguma coisa com você, ele tem vontade de fazer alguma coisa na nossa vida. E que vontade é essa que Deus tem de fazer na nossa vida? Qual é a vontade de Deus? É uma questão que a gente sempre se coloca. E a Bíblia também vai dizer em Romanos 12 que nós devemos saber andar em obediência a Deus. Deixa eu até colocar o texto aqui para poder dizer na íntegra, né? Já que a gente está com essas ferramentas aqui. Romanos 12, 2. Deixa eu ver se eu vou lá. Vamos lá, então. Gente, eu sei que tem pessoas aqui assistindo. Quem tiver, dá um alô aí para eu ver quem tá assistindo, que não dá para ver, é uma live teste, tá aí no nome. Mas dá um alô aí, a gente vai falar então sobre essa vontade. Então, se o Pai Nosso, se a oração que Jesus ensinou, como ele orou, a gente deve pedir para Deus fazer a vontade dele, seja feita a tua vontade, Deus tem uma vontade. E Romanos 12, 2 vai dizer assim, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente, todos os dias, ela precisa de uma renovação. Ela precisa ser transformada para a gente chegar ao entendimento da vontade de Deus. Essa vontade que a gente diz para ela ser feita na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Essa oração, ela deve ser complementada com o desejo de entender a vontade de Deus para a nossa vida. E a nossa mente deve se transformar para entender qual é a vontade. Uma vontade que Deus tem para nós. E aí eu fiquei falando, poxa, Deus tem uma vontade para a minha vida. Deus não está de má vontade comigo. Se eu estou pedindo alguma coisa para Deus e ele não está fazendo, não é porque ele está de má vontade. Porque a oração que Jesus ensinou disse, seja feita a tua vontade. Então ele tem alguma vontade. Sacou? Não é que ele está de má vontade, ele tem alguma vontade. Então que vontade é essa?
E aí Romanos 12:2 vai dizer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que a gente deve alcançar, em detrimento da nossa própria vontade. Então, sempre que a gente buscar direção para a nossa vida, sempre que a gente buscar o nosso propósito de vida, que é um assunto que eu tenho falado durante esses dias com as pessoas, né, através desses canais aqui da internet, quando a gente procura o nosso propósito de vida, não é que a gente tem que colocar a carroça na frente do boi, apresentando sempre para Deus e as nossas vontades, os nossos desejos, simplesmente. Mas nós devemos estar atentos para a vontade dele. E assim, nós vamos caminhar na direção que Deus ele tem para as nossas vidas. O propósito, então, o nosso destino, que eu não gosto muito de usar essa palavra, mas os objetivos, o plano de Deus perfeito para a nossa vida, para o que nós fomos criados, nós vamos alcançá-lo na transformação da nossa mente e deixando que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, qual é a tua vontade? E é simplesmente, como eu já falei, só para saber, só para a gente testar. Eu quero, de repente, ver se a vontade de Deus é melhor do que a minha. Mas se Deus disser para você qual é realmente a vontade dele para a sua vida, você vai fazê-la? Você vai obedecer? Você vai abrir mão das coisas que ele tem falado para você abrir mão? É uma coisa que a gente tem que refletir. Agora, a boa notícia disso tudo é que se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, ela é boa, agradável e perfeita. Nós não podemos ter medo de deixar com que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Às vezes a gente acha que os nossos projetos, os nossos planos são melhores do que os de Deus. Agora, a questão é que nossos olhos, eles veem o que eles veem. E Deus vê muito mais do que isso tudo. Na maioria do tempo, a gente só consegue entender, compreender aquilo que a gente está vendo no momento. Mas Deus, ele vê lá na frente. Deus vê toda a nossa história. Na verdade, Davi, quando ele escreveu o Salmo 139, ele vai dizer que Deus nos viu a criatura ainda informe. Ainda nenhum dos nossos dias existia, mas eles já estavam escritos por Deus. Então, nós precisamos confiar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E, às vezes, uma maneira da gente entender a vontade de Deus é a duras penas. Eu lembro da história do filho pródigo, que é uma coisa que, esse assunto talvez pode ser até um pouco polêmico para alguns, falar a respeito do filho pródigo, porque a gente analisa vários pontos daquela passagem bíblica, né, de Lucas 15, e um aspecto que esses dias eu estava meditando, e aí que eu acho que é bem polêmico, é de como aquele jovem acertou. Você pode pensar, pô, Cleiton, mas o filho pródigo acertou? Como assim? Ele queria achar o propósito da sua vida. Ele estava vivendo dentro da casa do pai, dentro da fazenda, ele tinha tudo ali ao seu dispor, mas a grande verdade é que existia um vazio dentro dele. Aquilo ali não o satisfazia. No final da história, a gente vai ver que o lugar dele era ali. Era na casa, era na fazenda. Entretanto, ele precisou manifestar a sua vontade, ele precisou correr atrás dos seus sonhos, ele precisou se mexer para que ele descobrisse de verdade qual era o plano de Deus para a sua vida, o seu propósito, o que ele devia fazer da vida, onde ele deveria estar. Então, o que aconteceu? Ele pegou e chutou o balde, né? Disse, pai, eu vou sair de casa, me dá a parte da herança, e foi um choque, porque naquela cultura onde se é uma tradição muito forte sempre da herança, na nossa cultura também existe isso, mas de uma maneira bem menor, ele pegou e disse para o pai, eu vou embora. Então ele meio que chutou o balde. Né? Ele chutou o balde e falou, eu vou embora, não quero mais saber de ficar na casa do pai, porque
Ó, tá chegando gente aí no Instagram. Leandro, fala, Leandro. Abraço. E o que acontece? Ele saiu, só que aquela vontade que ele manifestou, então eu tô olhando para cá que tem um pessoal no YouTube aqui, aquela vontade que ele manifestou foi de querer descobrir qual era o propósito, qual era o sentido da sua vida, porque ele não estava dentro da casa do pai, tinha fazenda, tinha tudo que ele precisava, só que ele não estava satisfeito com aquilo. Então, às vezes, a gente vive a vida aproveitar o Leandro aí, que curte Zeca Pagodinho, no esquema do deixa a vida me levar. Só que ele ficou insatisfeito e manifestou o desejo de algo mais, de querer viver algo mais. Então, por isso que ele chutou o balde, saiu da casa do pai e foi atrás dos seus sonhos, aquilo que ele acreditava que ele poderia viver. E aí, quem conhece a história, está lá em Lucas 15, né? Ele perde tudo, deseja comer a comida dos porcos, e um dia ele cai em si, ele cai na real e diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até os empregados do meu pai, eles têm comida, eles têm uma boa vida, e eu estou aqui sofrendo, então eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele caiu na real. Só que o que eu quero falar sobre esse assunto é que ele só descobriu o seu propósito depois que ele tomou uma atitude. A atitude dele foi certa? Não, a atitude dele foi errada. Entretanto, ele teve atitude. Diferente do irmão dele, que ficou dentro da fazenda, ficou dentro de casa, vivendo uma vida mediana, uma vida medíocre, na verdade, com tudo que ele tinha, com tudo que o pai disponibilizava para ele, ele estava infeliz, porque quando o irmão volta, ele fala para o pai, pai, vai fazer uma festa para esse irmão que estava longe, voltou agora, ele foi para a rua, desprezou tudo, e volta, ainda tem festa. E ele estava insatisfeito com a alegria do pai, com o irmão, de todo mundo que estava se alegrando, mas, na verdade, o grande problema dele era que ele não tinha uma boa vida. Apesar dele ter os bens da fazenda, apesar dele ter aquela vida boa, entre aspas, ele, na verdade, estava vivendo uma vida medíocre, porque ele ficou na fazenda do pai e não tinha um propósito de vida. Ele estava simplesmente dentro da casa dele, dentro da casa do pai, sem avançar na vida. Fala aí, irmão Queiroz Castro, abraço. Então, o filho pródigo, apesar dele ter tido uma atitude errada, ele teve uma atitude. Ele andou em direção ao propósito de vida, a descobrir o seu propósito de vida. Tanto que o pai, quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos, demonstrando amor por ele, demonstrando carinho por ele, porque o pai entendeu que aquele filho, ele estava agindo como um menino, mas ele estava agindo porque ele queria descobrir um propósito de vida. E é interessante essa história, que aquela viagem que o filho pródigo fez, saindo de casa, ela trouxe um grande amadurecimento para ele. Ao ponto de, se você reparar bem o que está escrito no texto, vou até abrir aqui Lucas 15, para a gente ir lá e entender. Se você reparar o que aconteceu no texto, ele recebe do pai mais do que o irmão que ficou em casa. Lucas 15, vamos lá. Estou no 16. Pronto. Lucas 15. Esse capítulo fala das coisas perdidas, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida e também do filho pródigo. Então, vamos lá. Quando ele volta, o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo e ponde-lhe o anel na mão e a alparca nos pés. Quando a gente entende, fala Taimi Duarte, quando a gente entende que o pai deu, quando a gente entende um pouco sobre a cultura daquela região, a cultura do Oriente Médio, quando o pai manda os servos trazerem uma roupa, a melhor roupa e o anel na sua mão, na verdade o pai estava passando para ele a autoridade sobre a casa. Então, olha só que doideira, né? Se a gente pode dizer assim. O cara vai, chuta o balde, sai de casa, diz que quer viver a vida, quer aprender sobre a vida, e quando ele volta, o pai o recebe, faz festa e ainda dá para ele o anel.
a melhor roupa, aquilo simboliza na tradição do Oriente Médio a autoridade sobre a casa. Então, ele não recebeu simplesmente a possibilidade de ser servo, não recebeu de novo seu direito de filho, simplesmente. Mais do que tudo isso, ele recebeu ainda uma posição de autoridade dentro da fazenda, dentro da casa. Olha só que chocante. Então, o filho pródigo, ele descobriu o seu propósito de vida. O seu propósito era cuidar da casa, era cuidar da fazenda, mas ele precisou tomar uma atitude. Então, para a gente não se alongar muito, eu queria falar sobre essa questão da vontade, sobre descobrir qual era a vontade do pai. E nós podemos ver que o pai que recebe o filho pródigo, ele tinha vontade de que um dos seus filhos, de que alguém manifestasse o desejo de cuidar da casa, de cuidar da fazenda, manifestasse o desejo de não querer ficar simplesmente na sombra do pai, mas de ter a sua vida. E quem é pai pode pensar isso, que a gente espera que o filho queira algo, e quem é pai e tem algum negócio, e a gente pode não, mesmo se você não tem um negócio, você pode olhar para as grandes empresas, há sempre uma expectativa da sucessão, quem vai suceder o pai. A gente vê isso também em instituições religiosas, até uma sucessão, e que o pai espera que alguém manifeste o desejo, a capacidade, a maturidade para assumir uma posição. E o pai não tinha ninguém que fizesse isso. Tanto que o filho estava lá, e o filho mais velho, e o pai diz para ele, pô, você já tem tudo que está aqui em casa. Quando ele reclama que o pai não fazia festa para ele, o pai diz para ele, você já tem tudo. Tudo que eu tenho é teu. Mas a atitude do filho pródigo mostrou que ele queria algo mais. Só que ele estava realmente perdido, ele não sabia o algo mais que ele queria, porque ele poderia ter dito para o pai, eu quero assumir aqui o controle da fazenda, eu quero melhorar a minha qualidade de vida, eu quero cuidar dos interesses da nossa família, da nossa empresa, enfim. Ele precisou ter uma experiência amarga, lá fora, para voltar. Mas quando ele voltou, ele compreendeu a vontade do pai. E às vezes a gente não sabe, como a gente apresenta muitas coisas a Deus, às vezes a gente não sabe pedir. Às vezes não, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E como a gente não sabe orar como convém, a gente acaba manifestando vontades erradas. E por que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso porque... Fala, negão, comment tu vas, mon frère? Je suis là pour essayer de faire uma live ici. Tamo junto. Prime, meu brother, lá do Gabão, na África. Então, o que acontece? Je suis là sur YouTube aussi. Attends, nego, on va parler ensemble. Reste là un petit peu. Je vais essayer de finir là parce que je suis aussi sur le Facebook, sur le YouTube, en direct. Attends, restez lá qu'on parle. Bom, então o pai, eu tô falando aqui fazendo um teste duplo já, gente, Instagram e YouTube nessa live de teste. Bom, então, a gente não sabe orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E eu posso aprofundar esse assunto da vontade falando sobre quando Paulo ele diz isso, ele diz assim, o bem, Romanos 7, ele vai dizer, né? O bem que eu quero fazer, é Romanos 7? Romanos 7, eu acho. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Então, olha a vontade aí de novo. A gente, na verdade, tem muitas vontades e que, na maioria das vezes, as nossas vontades são erradas. Por isso que Jesus, quando ele ensinou a orar, ele falou, Pai, seja feita a tua vontade. Ele ensinou-nos a dizer, seja feita a tua vontade. E por isso que Paulo vai escrever que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, você que está assistindo aí essa live, você que está aí participando conosco, acredite que a vontade do Senhor, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que vale a pena confiar na vontade de Deus, que vale a pena você orar. Eu quero encerrar essa live dizendo assim, ore,
mas não coloque, como foi a minha experiência. Por que eu puxei esse assunto aqui? Porque eu fui orar e Deus falou comigo. Eu fui apresentar para Deus, Senhor, eu te apresento isso, 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 todos os meus planos. E Deus me questionou, até quando você vai ficar me apresentando os seus planos, ao invés de me apresentar a tua própria vida, para eu fazer a minha vontade na tua vida. Então, eu quero te encorajar a fazer as tuas orações, dizendo para que Deus faça a vontade dele na tua vida. E que você se disponha a viver a vontade de Deus na sua vida. Mesmo que você não entenda. Como o Senhor disse a Pedro, né? Você não entende o que eu estou fazendo agora, Pedro. Mais na frente você vai entender. Então deixa que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Não resistais ao Espírito. E o resistir ao Espírito, às vezes a gente usa isso quando vem um movimento pentecostal, um avivamento que é chamado, né? Um mover de Deus, a gente fala, não resista ao Espírito. Mas não resistir ao Espírito é não resistir também à vontade dele. A santificação. Quantas coisas Deus vem falando com a gente, às vezes a gente fica teimando em fazer e acaba errando, vivendo o mais difícil, porque somos teimosos. Então não seja teimoso, não seja teimosa, você que está assistindo. Deixa que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Porque vontade, a nossa vontade muda. Hoje de manhãzinho ainda eu estava conversando isso com a Mariana, na verdade ela estava falando isso comigo, né? Como é que às vezes a gente quer uma coisa e daqui a pouco a gente quer outra e quer outra. Então a nossa vontade muda. Mas o Senhor Deus, a vontade do Pai, ela não muda. A vontade, Deus é aquele quem não há sombra de variação. A sua vontade eterna, o seu plano não pode ser frustrado. O plano dele não muda para nós. Uma vez, eu encerro aqui, quando eu dava aula para adolescentes, lá há cerca de 15 anos atrás, eu dava aula para adolescente, e uma adolescente, até a Júlia, ela me questionava muito sobre isso. Eu me lembro até hoje porque foi eu dava aula sempre num estilo diferente, sempre gostando de conversar e ouvir o que eles queriam dizer, dar oportunidade para eles falarem. E ela perguntou a respeito da vontade de Deus. Deus é soberano, ele tem uma vontade para as nossas vidas, mas e como é que funciona a questão do livre-arbítrio? E eu não quero entrar aqui nesse assunto, que nem dá tempo. Mas até negou, um minuto. E eu falei com ela a respeito do livre-arbítrio, sim, que existe sempre o propósito de Deus, que é a melhor vida que nós podemos viver, que é onde viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas existe também a nossa livre e espontânea vontade, as decisões que nós podemos tomar. As decisões que nós podemos tomar que nem sempre nos levarão a viver o melhor que nós podemos viver na vida. É por aí que é o livre-arbítrio. Eu não estou falando de salvação, não estou falando de outras coisas, mas estou falando sobre o dia a dia da nossa vida. No dia a dia da nossa vida, nós podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou podemos viver as nossas próprias escolhas. Então eu quero te encorajar a deixar-se levar pela vontade de Deus. Há tantos textos na Bíblia que a gente podia citar a respeito disso, né? Tanta coisa para meditar. Se a gente falar sobre a experiência do profeta nas águas purificadoras, você vai ver que um texto muito famoso, muito pregado, na verdade, isso, né? E Ezequiel 47, não é isso? Vamos lá, vamos encerrar então com esse texto. Entre das águas purificadoras, Ezequiel 47, quando a Bíblia vai falar que as águas davam nos artelhos e as águas vão subindo até o ponto de onde só podia se atravessar a nado. Ou seja, Deus estava fazendo um convite para o profeta, um convite para a nação, para se deixar ser dirigida por ele, para se deixar ser levada pelas águas do Espírito. Então eu encerro aqui agora a live, deixando aí um beijão para você que assistiu ao vivo comigo, quem entrou e saiu, quem entrou aqui no Instagram e saiu, e você que vai assistir esse teste depois. Eu ia fazer o teste aqui no privado, mas quis comunicar isso, porque eu creio também que vai abençoar a vida de alguém. Deixe que a vontade de Deus seja feita
na tua vida. Forte abraço, até a próxima.